Alô você, nosso seguidor querido. É para você que construímos esse podcast. É para você que trazemos informação e conteúdos de qualidade. É para você todo esse carinho que nós trazemos, a nossa alegria com informações relevantes. Hoje, nada mais, nada menos do que uma autoridade no meio do mercado de OOH, Out of Home, a publicidade exterior que abrilhanta as grandes cidades, as grandes metrópoles do país e do mundo. Para você hoje nós trazemos um conteúdo riquíssimo com informações antigas, recentes e futuras do mercado de publicidade no Rio de Janeiro e no Brasil. E nada mais, nada menos do que nosso querido e irretocável Carlos Bianchini para dividir essa tela conosco. Bianchini, é com você. Irretocável foi bom, hein? Que bom. Foi maravilhoso. Mas com a graça de Deus, nós estamos mais uma vez aqui e hoje vai ser uma aula de publicidade e propaganda, Sim. né? Porque o nosso público-alvo é justamente ávido por saber a diferença e por que recebe essa enxurrada de propaganda e publicidade. Lister, parabéns, hein? Isso aí, Bianchini. Esse mercado só tem riqueza porque contamos com você, com esse sorriso, com essa energia que você passa para o nosso público. Meu amigo, hoje nós trazemos uma autoridade, um cara que tem MBA, que tem história na publicidade, especialmente na Praça do Rio de Janeiro, que é um mercado que é um refletor para todo o Brasil. Nada menos do que Anderson de Paula, da Ideal Publicidade. Anderson, rogai por nós. Obrigado, Lister. Obrigado, Bianchini. Obrigado, canal. É um prazer estar aqui mostrando um pouquinho da Ideal Publicidade para vocês. Que bom, Anderson. Que bom. Obrigado a você por ter disponibilizado o seu tempo. As suas demandas a gente sabe que não são fáceis, né? São muitas, eu já trabalhei muito tempo no mercado de mídia. Sei que roubar 10 minutos de alguém não é fácil. Mas é um privilégio para nós receber você aqui. E temos certeza absoluta que você vai trazer conteúdos para o nosso público que serão extremamente proveitosos. E eu queria, Anderson, começar indagando a você, como é que começou essa história de publicidade na sua vida? Porque a sua empresa não começou ontem, ela tem uma história. E você, como CEO da Ideal Publicidade, tem uma história construída. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para os nossos seguidores. Vamos lá. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, nascido em Três Rios. Cheguei no Rio de Janeiro em 1987. Em 98, ingressei na Plurex Publicidade em ônibus. Plurex, conhecidíssimo. A Terezinha, minha musa, né? Inspiradora. Uma pessoa adorável. Me ajudou muito, muito. Eu era contato publicitário e atendia as agências de propaganda e fazia também o atendimento aos clientes diretos. Fiquei lá por 10 anos, aprendi muito do que eu sei, aprendi com a Terezinha. E em 2008, eu fundei a Ideal Publicidade. A princípio, comecei com um taxidor no Rio de Janeiro, e na ocasião só tinham duas empresas grandes, que era a Farol Mídia Sim. e a Cartaxi. Então, a Ideal se posicionou entre as três. Uhum. A gente ficou... Taxidor. É. E temos vários cases, atendimento ao Bradesco, muito bom. Em 2011, entramos no segmento de painéis frontlights. O que a gente fez? Nossa estratégia foi colocarmos painéis nas entradas e saídas do Rio de Janeiro. Isso era o painel e a iluminação de frente. Isso, front é o front light. Frontal. Certo. Iluminação externa. Uhum. Então, nós cercamos todas as entradas do Rio de Janeiro. A Presidente Dutra, Washington Luiz, BR-101, a Rio Santos, a Via Lagos, e instalamos painéis publicitários fabricados por nós. Sim. E uns painéis lindos, né? Bonito. Com aquela iluminação. Nós temos vários formatos. Valoriza o local, né? Valoriza muito bem. É verdade, é verdade. E após isso, tivemos ingressamos nos bairros da cidade. E você entrou então na região metropolitana depois. Metropolitana. Instalando o quê? As empenas de grandes formatos. Bom, Empena Cega teve uma presença muito forte. Empena Cega na cidade do Rio de Janeiro também. A Empena Cega, o edifício paga? Não, paga-se ao edifício? Sim, isso, a gente o condomínio prédio. recebe contrato com o edifício, Uhum. entendeu?
e explora a parede externa dele Certo. perante perante o público, né? Uhum. E na pandemia a gente ingressou no ramo de bancas estáticas, né? E o Lister é um dos meus, das minhas referências. E agora entramos no segmento de bancas digitais também, acompanhando toda essa evolução. Agora, Agora, Anderson, voltando um pouquinho para a com sua lic- história, o Com nome licença, ideal. para quem não sabe, o Lister, nas bancas, tem uma história maravilhosa, hein? Mas, Anderson, esse nome ideal, como é que surgiu esse nome? De onde você tirou esse nome? E qual foi o objetivo de você invocar um nome tão singular, tão bonito? Cara, o ideal é uma história muito louca, né, cara? Meu pai tinha um bar lá em Três Rios, era Bar Ideal. Bar Ideal. Então o slogan era o seguinte: falem bem ou falem mal, falem Bar Ideal. É. E quando Teve até um supermercado ideal Sim. há muitos anos. E quando eu cheguei aqui no Rio, o primeiro nome da minha empresa foi Arte Rio Propaganda. Não vingava, tentei de qualquer maneira, não vingava esse nome não vingou. Arte. Arte Rio não É vingou. porque é um nome muito comum, né? É. E meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu fiz uma homenagem ao meu pai. Que legal. Consequentemente, a empresa começou a desandar. Ideal. E, graças a Deus, pegou. A publicidade Então, ideal é com o Anderson. Agora, É uma Bianchini, você homenagem ao sabe, meu pai que... Bianchini, por que essa minha pergunta, né? Sim. Porque o brasileiro, ele tem o péssimo hábito de não saber sequer a origem do seu nome, né? É claro. A minha foi uma- uma homenagem que, graças a Deus, eu carrego até hoje na minha vida e está no meu coração. E o nome é gostoso, o nome é um nome fácil, pequeno, né, Bianchini? Fácil de você gravar. E você tem uma marca no mercado registrada, né? Porque quem não conhece a Ideal, Graças a Deus, a gente... e quem fez a produção gráfica, eu não sei quem foi, mas está de parabéns, porque conseguiu conduzir num efeito itálico ali, né? E aí o nosso produtor gráfico aqui, o professor Bruno, pode falar sobre isso. Ficou muito legal, você está de parabéns. Ficou Obrigado, uma obrigado, marquinha obrigado. muito gostosa, muito peculiar, e você está de parabéns. Agora, esse mercado é muito, muito complexo, não é? Eu venho de publicidade também, porque meu lado do jornalismo foi com foco para marketing e publicidade, em rádio e TV. Então já vendi páginas amarelas, livros, Também já enciclopédia. Eu cheguei aqui, eu estava no final da página amarela. Ah, sim. A gente se guiava Aí não pela queriam página homens amarela. mais, só moças bonitas. Houve uma fase final que era só Era moça só bonita. Moça bonita. E era E para referência, né? replicar os clientes que já anunciavam. Era bom demais. Listas telefônicas, páginas amarelas. A gente procurava por cliente na página amarela. É Ia verdade. atrás dos É clientes verdade. pela página amarela. É isso mesmo. Entendeu? A gente usava como referência. Não, e Não era outra uma coisa. publicidade barata, hein? Não, e no ato Não, da era- venda, mostrava-se ao cliente, aqui está o seu concorrente. É isso aí. preciso que o senhor esteja aqui do lado. Você tem que Então estar do estava lado. todo mundo. Você tinha marcas que ficaram tradicionais no Brasil, como as casas pernambucanas, as casas, o supermercado, o Jornal dos Esportes, aquele jornal rosinha. é. Você Ali na- tinha aí o Mariterra, lembra do supermercado Mariterra? As casas Mariterra. da banha, né? Sim. E o próprio Bom mesmo é Supermercado café Ideal. capital, é bom. Tome 1, tome 2, tome 3. Bom mesmo é café capital outra vez. Mas o mercado publicitário, Anderson, é um mercado muito envolvente, né, Bianchi? Anderson podia ter trazido umas peças antigas, né? Seria verdade. bom para os nossos Pô, seria muito seguidores, legal. né? Na próxima vez eu trago. Minha esposa, mercado minha muito esposa canta uma a respeito da Rua da Carioca. Rua da Carioca. Rua da Carioca. Eu fiquei muito surpreso até quando eu descobri o nome das casas pernambucanas, que era Lundgren Tecidos, né? Então você tinha É as porque é da marcas- família. Sim, sim. Família Lundgren. É. Então, Anderson, o mercado de publicidade, entenda bem, eu milito com isso há muitos anos, sou um homem da área de marketing, principalmente o marketing de emboscada, né? E o mercado de publicidade ele é extremamente sedutor, né? Porque ele vende a ilusão, né? Ele vende marcas muito relevantes, marcas muito bonitas e que você não consegue esquecer. Eu particularmente sou do tempo da calça Nike, senta, levanta, não amarrota nunca. E tinha uma brincadeira que a minha mãe colocava a gente para lavar os pratos. E quando lavava o prato errado, tinha aquele prato que era inquebrável, o prato Marinex. Aí a minha mãe dizia assim, tu vai ver se esse prato não quebra, que eu vou quebrar na tua cabeça. Mas não Anderson, tinha Ducal? Tinha Ducal. tinha Ducal. Com duas calças. Moreira Ducal. Calma. É. Então é o seguinte, Anderson, com relação exatamente a esse mercado de publicidade, eu percebo que você fala da Ideal Mídia com uma felicidade muito grande, porque é um mercado que a gente faz aquilo que gosta. E nesse percurso em que você foi migrando dos painéis
e depois para a empena de prédio, aquelas empenas cegas, encantou muito a nossa cidade, né? Valorizou algumas áreas que eram mórbidas, eram escuras, e aqueles painéis iluminados. E o prefeito César Maia, à época, com a qualidade que ele teve, eu não me canso de dizer isso, com a qualidade que o César Maia teve, foi um dos melhores prefeitos que essa cidade teve, haja visto que foi eleito 3 vezes. Ele procurou disciplinar esse mercado de propaganda e acabou com aquela bagunça que era o elevado Paulo de Fronten. Você chegou a ter painéis ali, não? O elevado, não. Não, né? Não, o elevado, não. Na ocasião, na ocasião dessa retirada, eu não tinha. Só com os painéis front lights, hein? Eu me lembro que na Avenida das Américas, antes da Avenida das Américas ser duplicada, isso eu acho que foi nos idos de 1994, nós tínhamos uns painéis ali, que era de uma única pessoa, e que o César Maia... LED, aqueles painéis, inclusive, eles Sagalux. Acho que era Sagalux. Eles Sagalux. contribuíram muito na época para ajudar na obra de duplicação da Avenida das Américas. Mas quando acabou o contrato, César Maia tirou aquilo, porque nós vamos tratar com você agora, Anderson, um tema sensível, e que nós temos que inverter os papéis e nos colocar, Bianchini, do lado da população. E eu queria que vocês dois fizessem um trocadilho aí, muito sensível, o Bianchini com a qualidade que tem, e pelo tempo de casa que tem, existe no nosso mercado, não só como jornalista, mas como formador de opinião que o Bianchini é. Eu queria que vocês conversassem sobre um tema sensível que é a questão da poluição visual. Porque quando você não tem disciplina, vira o samba do crioulo doido, né? Uma bagunça, e a cidade perde a sua referência enquanto, não só a questão da ordem, mas quanto poluição visual mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Inclusive São Paulo, né? Terminaram em São Paulo. Cara, graças a Deus ele foi protegido pela lei 1921, né? Sim. Ela justamente ela não deixou acontecer com o Rio o que aconteceu com São Paulo. Eu particularmente amava São Paulo porque eu chegava em São Paulo... Fazia o que queria. Não, cara, eu via tudo, via né? tudo. Tá Pra tudo mim aí era anunciado. Nova York, entendeu? Era coisa linda. Só que tomou uma proporção muito grande que o pessoal perdeu a curva. O equilíbrio. O equilíbrio. Emocional da coisa. Começaram a botar painéis um do lado do outro. Então, Anderson, realmente ficou muito pesado. Eu queria pedir tua permissão para colocar um dado que eu não esqueço. Meu filho mora em São Paulo. E uma vez eu estava passando por aquela 23 de maio, eu vi uns 10 painéis do Carrefour, um atrás do outro. Carrefour, barato mesmo. Lindo, um negócio assustador. Perdeu a referência. Tem dinheiro para investir e vamos fazer a coisa. Poluição visual. Aí acabou, eles perderam a mão. Sei. A verdade foi que São Paulo perdeu a mão. Uhum. E o Rio de Janeiro sempre teve essa preocupação, né? Por causa disciplina. Do nosso verde aqui, que, né? Está dentro da cidade. E isso foi um dos primórdios que segurou a rédea da publicidade do Rio de Janeiro. Principalmente depois que entrou a Cidade Limpa lá. O nome da lei, tentou se implantar Cidade aqui Limpa. também. Uhum. Né? Depois que botaram a Cidade Limpa lá em São Paulo, tentou se implantar aqui. Nós que somos da antiga, a gente sofreu várias ameaças, né? Era o prefeito, era o Celso Pitta, não? Quem foi o prefeito na época de Cidade Limpa? Quem foi o Serra, que era prefeito, saiu para governador, tentou Kassab. Não foi o Celso Pitta? Não, foi o Kassab. Celso Pitta foi aquele que a mulher denunciou da Niceia, né? É isso mesmo. Quem aquele negócio das galinhas. Entregou tudo. Quem aplicou a lei foi Kassab. Gilberto Kassab. Essa é a nova lei da publicidade. Não é. A nova é nova. Essa foi a antiga. Uhum. E que determinou que foi exclusão de toda e qualquer publicidade de São Paulo. E copiada por todas as cidades de São Paulo, quase todas na totalidade. E no Brasil, acho que teve depois uma demanda, né? O Brasil tentou copiar, muitas cidades tentaram copiar, assim como o Rio também sofreu um assédio sobre isso. Só que essa lei, 1921, que o Rio detinha, ainda tem, né? Ela segurou essa ação. Uhum. E agora, com esse novo decreto, quer dizer, eu acho que vai chegar para regulamentar, e está ainda... Falta no Rio de Janeiro é só regulamentar as taxas. Porque todo mundo quer pagar as taxas, porém, ainda está meio confuso ainda as taxas de publicidade. Então, essa nova lei, eu acho que vai chega no momento certo, no momento de
de atualização, com digital também. Uhum. E eu acho que agora vai começar Isso você novo falando em caminho. outdoor, ou não? mídia Não, OH, em OH sei. geral, O entendeu? outdoor porque em o si, nosso ele público praticamente em- acabou, né? É, claro, mas e o nosso público em si, às vezes, não conhece o linguajar técnico, né? Então, porque tem a frontline, como você falou, não é isso? Depois veio o backlight, que é o iluminado, né? Isso. Antigamente, né, a mídia exterior, a mídia OH chamava alternativa, mídia alternativa, depois passou para mídia exterior, são vários Certo. Várias nomenclaturas, né? nomenclaturas. E o outdoor basicamente era a menina dos olhos, só tinha outdoor no Rio de Janeiro. Uhum. Então Era o público sign, em era geral, toda a mídia exterior, o cara chamava de outdoor, porque Sei, era é isso mesmo. Quem liderava era É, sign isso mesmo. publicidade, não é a isso? sign era o slogan Tinha da uma sign. central de outdoor, Bianchini. Tinha O uma central slogan que da Sign, eu contemplava lembro até 7 hoje. grandes empresas de outdoor. Maravilha, hein? Era Brown, Fora o rádio e a televisão, Satélite. né? Pequenos jornais. Isso aí. O slogan Pequeno- da Sign era "Eu sou a Rede Globo do outdoor". E era mesmo. Veja você. A sign, ela tinha BH, tinha Conversava Rio com de os Janeiro. vendedores, nós somos a Rede Globo do outdoor. O Anderson, eu acho que a sign é Anderson de Paula, né? Uhum. Nós tínhamos bem aqui na época a sign, a Satélite, a Bandeirantes, a Brown, tinha a Rio Outdoor. A Enfim, Satélite tinha um, tinha a Satélite Novelli. tinha um movimento Novelli. bom, né? Satélite, não, É. as maiores eram Sign, Satélite, L. essas 7 empresas, eu sei que É muito, contemplavam uma central chamada Central de Outdoor, que é como se fosse uma sociedade. Agora, Anderson, o que é curioso é o seguinte: depois desse advento do outdoor, e tudo vai perdendo o mercado depois de um tempo, as coisas vão se transformando, o mercado, o mundo se transforma 24 horas, veio o advento das bancas de jornais. Eu me lembro que o prefeito César Maia iria receber o primeiro grande evento internacional no Rio de Janeiro, se eu não me engano, era o Pan-Americano, Uhum. meados de 92 ou 94. Sim, sim. E à época, as nossas bancas de jornais eram verdadeiros caixotes de bacalhau no lixo. E você nem adentrava a banca, era aquela banca pequenininha que ficava o jornaleiro com o seu poderoso barrigão sobre o balcão e Sobrecarregada de. sobrecarregada de revistas. Você tinha a Cláudia, a Contigo, a Manchete, revistas tradicionais. E a época... O Cruzeiro. Cruzeiro. O Cruzeiro, E você, à época, Bianchini, você não tinha nada na traseira da banca, era aquela colagem de cartaz horrorosa. Quando ela não estava encostada na parede de uma Sim, calçada. sim. Não é? E aquele Fora, painel... não, os cartazes das próprias revistas. Tá tudo Sim, misturado, mas era uma sujeira, uma Afuada, poluição né? horrível. Agora, E aí- havia umas bancas no centro da cidade do Rio que era só Playboy, mulher despida Playboy, mulher É. pelada. e órgãos genitais Sim, e tal. sim. E é uma coisa de louco. E aí surgiu o advento da... Orelhões também, né? É verdade, nos orelhões também. Os orelhões. E a partir desse Esse advento, pessoal. desse evento internacional, o prefeito César Maia, com a qualidade que sempre teve, um homem de visão, copiava muitas coisas que via em Barcelona. Eu me lembro que o prefeito César Maia, ele induziu as bancas de jornais, criou todo um ambiente, criou todas as possibilidades para que a banca de jornal ela comprasse um mobiliário novo, até para combinar com as características de uma cidade, que é um cartão postal como o Rio de Janeiro, que é um refletor para o Brasil, para que aquele mobiliário urbano fosse um mobiliário melhor. E foi daí que surgiram as empresas de publicidade direcionadas para o mercado de banca de jornal. onde Na traseira da a banca. traseira da Na banca traseira era E Anderson já pegou Não, esse. nessa época Não, eu Entrou eu nesse- entrei nessa época, não. Eu entrei Porque era adesivo, não era? era um adesivo, era era um envelopamento que se chamava, né? Você envelopamento. envelopava a banca e veja bem, Anderson, nesse período eu tive o privilégio de participar desse momento maravilhoso da mídia, que foi um novo momento onde o outdoor começou a descambar para o zero. E aí, o que aconteceu? Surgiu a Clear Channel, foi uma empresa multinacional inglesa, comandada por um grande nome, que é o Emílio Medina, e ele deu 300 e tantas bancas de jornais, uma multinacional inglesa, com capilé, com capital para isso, e outras empresas pequenas começaram a copiar esse modelo, dentre elas uma empresa que eu tinha, chamada Nobre, onde você dava o mobiliário para o jornaleiro em Troca da permuta, exploração. em troca da exploração daquela face posterior, a parte traseira, e colava o adesivo e virava o envelopamento. Depois veio o backlight. E eu queria saber de você, desse tempo para cá, né, Bianchi? O que mudou? O que aconteceu na sua visão, Anderson? Cara, eu acho que isso foi uma grande mudança em relação ao sustento do próprio jornaleiro, né? Porque antigamente, igual a gente está falando do outdoor, o outdoor ele morreu
só pelo descaso dos próprios, das próprias empresas. Uhum. Por quê? As estruturas estavam todas caindo a pedaço. Estava O horrível. local onde expõe. Locais horrorosos. Você via na Zona Sul as tabuletas caindo, entendeu? É. O nome já é chulo, né? Tabuleta. Então, pô, imagina, na Zona Sul da cidade, É porque tabuleta chovia, cheia de molhava. papel, molhava, Chovia, rasgava tudo. E a empresa não se adequou, né? E não se modernizou. não se modernizou. É. E você vê. Consequentemente, foi retirada da Zona Sul toda. Só ficou só na Zona Norte a princípio e depois Zona Oeste. E você vê Aí a questão do lonado, porque depois mudaram aquele papel colado para lona. Qual a avaliação que você faz? Agora, desculpe, o papel colado era um horror também, Era né? um horror, era Que não horror. coincidia. Você dividia a cabeça, ficava o olho em cima, o olho embaixo. Não, é que A você boca falou, torta. molhava, o negócio rasgava, ficava Quando tudo molhava. caindo. os Isso pedaços. depende Plena da Zona Sul do Rio de gráfica Janeiro. ou de quem expõe. É de O quem cliente aplica, quer o né? resultado dele, está pagando. Não, Daí paga a exposição. paga a exposição, mas é ação natural do tempo mesmo. O material era frágil demais, era papel. Uhum. Uma chuva, por exemplo, Era uma goma que colava sim. aquilo, aquela entendeu? cola. Uma chuva, vento, rasgava, o vândalo chegava Certo. e cortava o papel ficava pendurado. A lona não existe. A lona era muito bonita, né? Muito E linda. por que a lona não vingou? Você acha que a lona Porque não as aconteceu? empresas não se modernizaram. Ou seja, a estrutura continuaram as mesmas estruturas. Entendi. As estruturas horrorosas. Isso Então, depõe contra a própria depois, cidade, quando- né? Entendeu? Na Zona Sul, você com uma estrutura horrorosa. Quando não você tem está como. numa autoestrada, isso não é tão pejorativo. Mas Com a quando você está... padronização das bancas, você viu que você revitalizou certos locais. É, verdade. E a propaganda ficou mais As bancas nobre, melhoraram. ficou bonita. E hoje em dia, essa propaganda ela é responsável pelo sustento do próprio jornaleiro. Até porque o papel acabou. Uhum. Então, né, Alice, você está de frente hoje com... Hoje nós temos aqui uma banca lonada, que a nossa produção está mostrando. Esse formato de banca que o Essa é a Anderson tá traseira dela, colocando, né? isso é a face traseira. posterior. É a traseira que posterior. muitas vezes, na maioria dos casos, ela está virada para o fluxo dos carros. É. Mas o Bianchini colocou com muita propriedade uma particularidade, uma peculiaridade, que é o fato de algumas bancas serem coladas para a parede. E o Anderson colocou uma outra informação relevante para o nosso seguidor. É como isso virou, inclusive, um aporte financeiro muito importante para o jornaleiro, eles passaram a desvirar a banca que era colada na parede, Bianchini, Uhum. para que a face de trás virasse para o fluxo de carros e para o público. Aí ele tem um ganho complementar. Uhum. Você sabe que nós temos um projeto, Anderson, que nós queremos sugerir ao prefeito para modernizar essas bancas, oferecendo outros serviços que eu me permito não revelar aqui agora. Exatamente para que essa entidade, banca de jornal, possa sobreviver. E aí será, Bianchini, nós vamos trazer aqui o novo momento das bancas de jornais, que será a confraria dos jornaleiros, oferecendo modernidade, porque as bancas viraram tabacaria. E Anderson, é exatamente com relação a isso que eu quero ouvir você. Com essa questão não só da pandemia, mas com a informatização do mercado, hoje o mercado é digital, a publicação de periódicos caiu absurdamente. Hoje ninguém vê mais jornal físico, né? Todo mundo só quer ver o jornal... Digital, acabou. Todo mundo vê o jornal no celular, mas existem aquelas pessoas tradicionais que querem o papel, querem ver o jornal físico, pegar no papel. Isso existe não só com o meio das publicações, como em diversas outras áreas. É aquela pessoa que quer ir no banco porque quer entrar na fila, né? Ela diz, eu quero enfrentar a fila, eu quero sair de casa. E tem o cara que paga tudo o costume, pelo... né? E outra coisa também, anteriormente, o jornal sujava mais as mãos, mais. a roupa, agora nem tanto, mas mesmo assim, Você saía com a mão preta, né? preta. E aí você vai falar para um idoso que ele pode pagar a conta de luz dele pelo Não, ele quer aplicativo, conversar com o gerente, ele falou, mas ele eu quer conversar quero com- enfrentar a filha, eu quero ir no banco, eu quero ver os meus amigos. Então, Anderson, a pergunta que eu faço a você é a seguinte, com o advento da informatização, da modernização, da digitalização, o mundo agora é digital, o jornaleiro perdeu quase que a sua função de vender jornais e revistas, né? É lógico que a lei exige que ele tenha ali 35% ao menos de publicações. Mas está difícil sobreviver. Então, as bancas foram transformadas em lojas de conveniência, foram transformadas em tabacarias, foram transformadas, e muitas delas até em salão de cabeleireiro, o que é contra a legislação. A pergunta que eu faço a você é a seguinte, com essa peculiaridade, com essa
particularidade, a publicidade, qual o grau de importância que ela tem para o jornaleiro? Eu digo, Lister, seguramente falando, hoje é 90% 90%. do O aporte sustento, financeiro o para aporte ele do- é uma sobrevivência. sobrevivência. Perfeito. Principalmente porque acabou o papel, acabou. Então é o que você falou, o jornaleiro hoje, se ele não se reinventar, é claro Claro. também, né, que o cara sabendo explorar, tem uma mina de ouro na mão. É um nicho que tá ali, né? É. Ô Bianchini, imagina só, você tem um espaço, Tá até trocando Na bateria Visconde- de relógio. é, Bateria de você tem um relógio. espaço Capas para num celular. local nobre É. do Rio de Janeiro, como a Visconde Pirajá. Sim. Você tem uma banca, espaço nobre ali. Se você souber, você ganha dinheiro. Só que a maioria ainda não se despertou para esse, Hum. para esse, né, pra esse potencial que tem a banca. E o cara, você vê as bancas, né, Lister, em estado deplorável. O cara já cansado também, ele não tem mais, É. não tem ideias, não sei. E a Os publicidade, filhos, os herdeiros não se Não não se acompanharam. interessam. interessam, Se Acham formaram que em aquilo é médicos. demérito. demérito. O meu pai é jornaleiro, Isso minha, aí. né? Antigamente O eram os jornaleiro italianos, né? fazia parte da família do bairro, né? É verdade. Todo mundo conhecia, era Jornaleiro é a referenciado. pessoa querida. Pergunta ao Sim. jornaleiro. Hoje, os filhos já não têm essa, Não. entendeu? Já sente um pouco de... A colônia de italianos, ela foi se dissolvendo e os filhos não acompanharam porque um se formou em dentista, outro se formou em advogado, vários são profissionais liberais, outros são até promotores, não querem saber de banca de jornal. Mas esse ponto que você está colocando, ele é importante por uma razão muito simples. As bancas de jornais, elas, com o advento da pandemia, acabou de afundar aquilo que já estava em estado de putrefação, digamos assim. E aí, nós temos hoje um cenário muito grave, que são bancas literalmente abandonadas. Nós temos um cenário, por mais que a prefeitura atue, os subprefeitos, a Secretaria de Ordem Pública, a CCU, que é o controle urbano, por mais que eles atuem, Bianchini, você ainda tem um patrimônio, um leque muito grande de bancas literalmente abandonadas, e a prefeitura fazendo o seu trabalho. O que causa alguma perplexidade é você ver bancas literalmente abandonadas servindo como depósito de mercadoria roubada, outras bancas, Bianchini, servindo como pontos de uso de droga para usuários de droga, moradores de rua, e às vezes nas barbas da prefeitura. E a prefeitura vai lá e remove uma banca praticamente nova, porque o jornaleiro está sem abrir há 60 dias, talvez até por um problema de doença. A gente sabe que existe uma tramitação burocrática, e aqui, pelo amor de Deus, ninguém está fazendo nenhuma crítica ao poder público. Eu quero fazer até aqui uma homenagem ao nosso querido Breno Carnevale, que é um secretário de Ordem Pública que tem mostrado um trabalho relevante. Meu abraço para o Breno Carnevale. E ele tem feito um trabalho brilhante na Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas ele não é a pessoa que, obviamente, cuida tudo. Nós temos o controle urbano. E é preciso uma atenção especial para não haver uma discriminação. Nós temos bancas abandonadas aí há praticamente 2, 3 anos, em estado deplorável, comprometendo a imagem paisagística de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é um cartão postal. E bancas que estão há pouco tempo e o reboque chega lá, mete, sem nenhuma chance de defesa. Onde eu falo que a receita da publicidade gerada por nós, ela é de suma importância ao jornalismo. E a gente faz reformas na parte estrutural das bancas, a gente... Tem que ser pintada a banca, tem que ter um aspecto... A gente dá todo um tratamento na banca, que no primeiro momento ela estava acabada, e quando você vê ela exibindo a publicidade, já está totalmente revigorada. Então, acho que... O jornaleiro se aproxima, por exemplo, da Ideal, da empresa, da sua empresa. Somos amigos. Eles se aproximam, desejam uma parceria, uma ajuda, é isso? Sim, sim. Então, para quem não sabe, essa é a grande dica, Anderson, né? nós vamos deixar o seu telefone no ar para que o jornaleiro que queira fazer essa parceria, a sua empresa é uma empresa qualificada, credenciada, uma empresa que tem uma história no mercado que, eu insisto, não é uma história de 10 dias, nem de 20 dias. Ninguém fica 20 anos no mercado. A empresa goza de credibilidade. E vocês... estão nos assistindo, os nossos seguidores, o nosso QR Code,
que a produção deixa sempre aqui na tela, e deixem aqui os seus comentários, deixem aqui a solicitação, algum parceiro que seja, inclusive comercial, que queira acessar a Ideal Mídia, com toda essa riqueza de inventário que eles têm, não só com relação às bancas de jornais, né, Bianchini? Mas com relação aos painéis também, eles têm um inventário e um circuito que cobre a cidade de maneira uniforme. Porque muitas vezes o cliente não quer apenas exibir na Zona Norte ou na Zona Oeste, ele quer exibir na Zona Sul. Agora, Anderson, voltando ao nosso bate-papo aqui, com relação ainda a essa questão das bancas abandonadas, eu pergunto a você o seguinte, a questão da legalização, houve uma polêmica muito grande com a mudança da lei de publicidade. O que você acha que mudou com essa nova legislação? Quais são os benefícios que trouxe essa nova lei, principalmente no tocante à questão da área urbana, que nós temos a cidade dividida por áreas especiais, né? Você tem zoneamento especial na Zona Sul, você tem um zoneamento urbano na Zona Norte, você tem um zoneamento especial, um zoneamento que é protegido, que não pode, é zona cultural. O que você acha que mudou? Que benefícios que isso trouxe para a cidade? E principalmente para o pessoal da publicidade, que é quem hoje, além de gerar receita para o município com a publicidade, eu acho que até quadriplicou, multiplicou aí, não sei por quanto, a taxa de publicidade. Qual o benefício que isso trouxe também para manterem vivas as bancas de jornais que foram declaradas patrimônio imaterial e precisam ter o apoio da prefeitura, dos órgãos públicos. Banca de jornal paga hoje até, se eu não me engano, taxa de inspeção sanitária, né? Banca de jornal não podia ter máquina de xerox e hoje pode. Então essas mudanças trouxeram alguns benefícios para a população, mas especialmente com relação à lei de publicidade. O que você tem a... E que não é propaganda. E que não é propaganda. Não é publicidade. Eu acho de suma importância, Lister. Por quê? Havia a necessidade de se fazer alguma coisa, principalmente pela modernidade. Ou seja, os painéis digitais chegaram, vão ser tendência, não tem como você fugir. Não tem como você não virar digital hoje. Você vai ficar obsoleto. O mundo é digital. O mundo é digital. E não tínhamos nenhum projeto, não tínhamos nenhuma lei. Então é o seguinte, as pessoas começaram a colocar os painéis, mesmo que irregulares, e tentando a regularização dentro do órgão. E não conseguia. A cidade não conseguia. E ia se protelando. Hoje em dia, não. Com esse decreto, com essa lei, houve uma regulamentação, eu acho fundamental, que não tínhamos isso no Rio. E agora, essa regulamentação, com certeza, ela vai ser mais bem moldada, entendeu? Ou seja, esse primeiro momento, eu creio que não será o último. Ele foi fundamental para tirar... Ela vai se amoldar agora. Vai se moldar. Isso mesmo. Se adequar, né? Se adequar às situações. Que tem situações que ainda não tem como você... Vai ser mudada no futuro. Sim. O próprio topo de prédio, por exemplo, nesse primeiro momento não pode. Mas eu creio que daqui a pouco também não tem como fugir. Quer dizer que qualquer prédio que deseje topo de prédio ainda não pode. Hoje não. Fala com o Anderson. Fala com o Anderson. Nem eu posso também. O culpado é o Anderson. O que é importante destacar aqui nessa... Mas daqui a pouco, com certeza, entendeu? Anderson, o que é importante destacar aqui nessa sua observação, e o nosso seguidor precisa saber disso, aquele que é do mercado de publicidade e aquele que não é. Aquele que de alguma forma está no mercado de publicidade, mas em outro segmento, nós temos muitos amigos no mercado de publicidade, é o seguinte, o Anderson está colocando uma questão relevante, porque hoje você anda na ilegalidade por força das possibilidades que a prefeitura cria de você não andar legal. É melhor que se crie um ambiente para você andar legalizado. É antiga, né? E o que quer dizer isso? Antigo. Você não permite que alguém faça um trabalho decente, seja na área de eventos, seja na área de publicidade. O órgão público, o Estado, o poder público cria todas as dificuldades burocráticas e você opta por andar ilegal. Isso quer dizer o quê? Você vai ficar... Tem gente que fica 5 anos
brigando na justiça Sim. à base de Legalizar o liminares, enquanto está brigando, está ganhando dinheiro, não recolhe um tostão para o poder público, fica brigando, às vezes até com a proteção de alguma autoridade constituída, um vereador, seja lá quem for, um subprefeito, e essa proteção em prejuízo daqueles que andam direitinho. Onde é que eu quero chegar? É preciso que a prefeitura crie um ambiente saudável, um ambiente peculiar, um ambiente prático, objetivo, para que a prefeitura fature e para que o exibidor, são as pequenas empresas de mídia exterior, possam andar legal. Ninguém quer andar irregular. Quem quer? Então, essa lei foi um avanço sim, não é, Foi o Anderson? primeiro passo e eu acho que o fundamental. É o que o Bianchini falou. Agora vai ser moldada para cada necessidade. E Uhum. eu creio que, né, a parte de legalização agora vai andar muito mais rápida ainda. Uhum. É, Todo e a- mundo, consequentemente, vai contribuir. Pois é. E com E isso, aquele que Anderson, recebe a publicidade, quer dizer, ele assimila o anúncio, sim, né, o anúncio em si, será positivo também. perfeito. Claro, Regulariza, Claro, embeleza, tem não beleza. é isso? Tudo com, né, você fazendo nas ordens da lei, cara. É, claro. O que não pode é você colocar um painel O que, sobre... o que que é sobre proibido hoje, no seu conhecimento? Na banca, por exemplo, A banca hoje... Parece que agora só pode só um pode, lado, né? o jornaleiro só pode optar por um tipo de propaganda, uhum, seja ela lateral ou traseira. Mas eu creio também que isso vai mudar, e justamente... Mas olha só, Anderson, eu me permito Mas aqui, com como- painel iluminado, é, a LED, mas aquele... minha a querida, eu me LED permito, ou estático, ele vai ter que escolher. Uhum. mas eu me permito aqui, como homem de mídia, e já com mais de 30 anos de praia, a fazer uma observação. Você tem que tomar cuidados, Uhum. porque senão a banca vira um carro alegórico, né? Não, Eu já vi Inclusive, banca com propaganda de ouro, propaganda de massagista, propaganda de calcinha, propaganda É. vende anzol para mosquito, suspensório para cobra, botina para gato, meia para pé de vento, dentadura para boca da noite, freio para pernilongo, gravata para sapo, camisinha com fecheclé, terreno na lua com escritura definitiva. Caramba. E aqui nem ninguém, é uma poluição visual e prejudica aquele que anda direitinho. Então Uhum. essa questão do trabalho dos órgãos fiscalizadores, desde as gerências, que são pessoas competentes, fica aqui mais uma vez, eu não me canso de elogiar o servidor público que trabalha com qualidade, as nossas gerências, que antigamente se chamavam inspetorias, né, Bianchini? Uhum. E também o trabalho da CEOP e do CCU. O CCU tem um trabalho eficiente com relação muito a importante. esse zoneamento, que às vezes vira uma zona, né? Certo. Então tem que tirar, tem que recolher a banca, porque virou depósito de mercadoria roubada. Se você andar hoje pelo centro da cidade, Tá... é uma coisa triste ruim, você ver bancas abandonadas. Mas vai fazer o quê? A população reclama. Ô Anderson, você sabe que eu tenho uma amiga que fala muito de máximas populares, né? E ela me disse o seguinte: todo mundo tem pena de camelô, mas ninguém quer um na sua Camelô na porta. frente da porta. Ah, Ninguém. É a mesma coisa você Feira ser um... também, feira também. Sim, feira. Quem é que Feira. quer morar numa rua que tem feira? Pois é. Então é muito Ele difícil. quer ir na feira, mas não quer É. que seja na... E o cachorrinho também, É. pra sair, pra urinar na porta dos outros. Você tem o poder da autoridade constituída, e aí que nós estamos falando da autoridade que exerce a sua função, mas você tem aquele desconforto que você causa ao seu vizinho. Então, por exemplo, o sujeito aluga uma loja na Ataúfo de Paiva, vamos dar esse exemplo aqui, Sim. na Visconde de Pirajá, R$30 mil uma loja. Aí o sujeito chega e bota uma banca de jornal na porta dele. Tapando o letreiro. Inverte os painéis, fica uma coisa complicada. Então isso é um fato. Mas Anderson, eu acho que as suas informações aqui são ricas. Eu quero deixar aqui a Ideal Mídia como uma referência. Quero deixar o Anderson como um ser humano extraordinário, uma pessoa de caráter, que tem credibilidade. E o que nós precisamos hoje no mercado é de pessoas e empresas com credibilidade, entendeu, Bianchini? Perfeito. E tem aqueles espertalhões, né, que chegam, claro. vendem o que não pode vender. E a banca na esquina, também na esquina. Aquela é Não, complicada. mas não ficará na frente de loja alguma, né? Sim, às vezes Fica você tem na- uma calçada larga. A calçada, põe ela ali na esquina. Isso. É. Mas então, Mas- para encerrar o nosso podcast, eu queria tratar com você, Anderson, de um assunto que é relevante. O mundo é digital. E hoje, a tendência mundial é que os painéis digitais substituam os painéis estáticos. Você já se digitalizou? Como é que está a vida da Ideal com relação à digitalização?
como eu falei anteriormente, não tem como fugir, né? Esse painel já é Hum. digital. É digital. Não temos como fugir. Ele tem movimento. Certo, É como se fosse uma televisão, né? certo. Então, hoje nós temos 20 bancas digitais no Rio. Nosso planejamento até o final do ano é criarmos Então você cobre um raio bom, um circuito bom. Cobre a Circuito. cidade. Que bom. 20 bancas no Rio de Janeiro. Temos também novos projetos de instalações de painéis digitais, Que painéis bom. frontlights digitais também. Então, eu creio que hoje a Ideal ela possui um ativo de 160 peças. Que bom. Nós temos 90 bancas, 40 painéis frontlights, 10 antenas e Mas, Anderson, qual é o impacto que isso gera no trânsito? Por exemplo, houve uma polêmica em Minas Gerais. O impacto disso no trânsito de noite diminui a luz? Como é que é isso? a partir pelo menos a partir das 17, 18 horas a gente reduz Reduz o o brilho fluxo. para... É o intensidade. jornaleiro que Não, ele nós reduz? que controlamos. é? A empresa Banca por automático. banca. Ah, bom. é tudo online. Você reduz A iluminação, a para claridade. 10%. 10%. Não Sim. impacta no E é trânsito. mais noite, e 10 horas da noite, por exemplo, cai para 3%. E não causa desconforto Pra- para o morador, pra não é ninguém, isso? Para ninguém. Sim. E não causa desconforto para o morador. Agora, finalizando isso. 7% 7 a 10% o brilho você não ofusca o motorista. 3% à noite, Bom, muito bom. o cara pode dormir tranquilo, que não janela, vai entrar Não na atrapalha. família. É porque aquela Então a luz gente tem essa incomoda, né? precaução, né, justamente com o próximo, né? Você sabe que os painéis digitais, quando eu fui à China e ao Japão, eu tive o cuidado de rodar alguns países a convite da Câmara de Comércio Exterior Brasil-China para conhecer essa nova E tecnologia. lá são os reis, hein? Isso. Tudo digital, E era tudo se muito mexendo. bonito. Agora você já tem o painel 3D, que parece que a água está saindo do painel. Isso é muito sedutor, isso é muito bonito. Mas, Dragão vem e tal, a gente É. faz. mas qual é a grande Mas, preocupação? Para finalizar, qual é a grande preocupação? É isso ser prostituído, como foram prostituídas todas as outras mídias. Eu me lembro do outdoor, que foi prostituído e acabou. Eu me lembro das empenas cegas, que foram prostituídas nos elevados e onde não podia colocar, e aí o cara fica brigando na justiça, e enrolando a prefeitura e faturando. E como foi prostituído também, as bancas de jornais vendiam painel escondido como se fosse um painel que tivesse visibilidade. A pergunta finalizando é o seguinte, é muito engraçado, minha querida. O sujeito vende uma propaganda, tira e já bota outra. Mas esses são os canalhas, os mau caráteres do mercado. E então, com essas viagens que eu fiz a Portugal, Espanha, rodei vários países e vi que a mídia digital passou realmente a ser uma tendência mundial. Você não tem medo que essa mídia... Eu me lembro que uma cota custava um caminhão de dinheiro e agora uma cota está barata. Você acha que isso se deve a essa prostituição? Já começou a se prostituir também, Anderson? A virar chula? Você não tem medo que essa publicidade acabe se tornando uma publicidade de fundo de quintal, como as outras se tornaram? Ô, Lister, eu sinceramente eu não creio, não. Tenho esse medo. É claro que, né, que os preços caíram. Porque antes 10 painéis de LED, hoje você tem 100 na Sei, cidade. muito painel. A barra é uma poluição, uma coisa horrorosa. Consequentemente, o valor comercial vai abaixar. Uhum. Porém, o mais importante não é a prostituição. É como você vai vender a mídia. Sim. E as pessoas, elas entram num erro de quê? Preço. Não vende o preço. Tem que vender pelo preço. Vende qualidade. Tem que vender o conceito da mídia. E que vale a pena o cara pagar aquele valor ali. Verdade. É todo um conceito. E você vendendo um conceito, você segura o preço até um Para valorizar também o meio, né? determinado. É claro que o preço vai cair, mas não vai chegar até o final, entendeu? Até baratear, igual você Sim. se prostituir. Se você vender o conceito. Agora, infelizmente, o pessoal está acostumado a vender preço, ou seja, quer ganhar no preço. Na marra, na Preço- marra. E continuar assim, aí sim, vai haver essa depreciação. Mas, Anderson, Mas eu eu quero... creio que não, cara. Eu quero, em nome do canal, agradecer a sua presença aqui, você se dispor a atender o nosso convite. Eu quero que você saiba que para nós é uma honra e se continuará sendo, porque você não tenha dúvida que você não será convidado mais para vir aqui. Você será convocado.
Tá? O único defeito que você tem, você sabe qual é. Você não torce pelo Vasco, né, Bianchini? Mas você é Nós somos campeão da América. campeão da América. Não, parabéns. O Fluminense está de parabéns. É um time querido, é um time da minha mulher. Agradecer a sua presença aqui. Foi um privilégio. Eu tenho certeza que você trouxe conteúdo de qualidade, trouxe informação, trouxe alguns dados que são relevantes para o nosso seguidor, que, como o Bianchini colocou, não tem obrigação de conhecer esses bastidores, né, da mídia exterior. E o nosso querido Bianchini também vai deixar o nosso abraço para você. É uma luta grande da publicidade, porque as pessoas, como disse o Anderson de Paula, jogam com o preço. Colocam o preço à frente da qualidade e da boa prestação de serviço. E eu creio que a Ideal faz esse trabalho para os interessados, para o público que visualiza e para o público que anuncia. Parabéns, felicidades. Foi um prazer conhecê-lo, Anderson. Obrigado, Lister, por essa oportunidade e estarei sempre disposto, entendeu? Sempre que você me convocar, estarei aqui. A gente pode... com certeza a gente tem muito a agregar em várias conversas que forem postas na mesa. Depender da gente aqui, pode chamar que a gente está... Obrigado a vocês por assistirem mais uma edição do Rogai por Nós. Quando falarem em mídia exterior, quando falarem em publicidade, esse aqui é o cara. Fiquem com Deus e até a próxima.